Ela empurrou a porta do banheiro com o ombro, ainda reclamando mentalmente do tanto que aquele apartamento exigia esforço diário. Mas a frase morreu dentro dela quando viu a cena. O patrão, o homem que pagava seu salário e quase nunca trocava uma palavra inteira com ninguém da equipe, estava caído junto ao canto, o corpo torto, a pele cinza, a boca entreaberta, tentando buscar ar como quem se afoga em seco. O vidro do box e o mármore claro refletiam o desastre como se tudo tivesse sido montado para que ela não pudesse duvidar do que via. O coração dela disparou tão rápido que doeu dentro do peito, mas o corpo não esperou comando nenhum. Ela largou o pano no chão, correu até ele, ajoelhou-se e o chamou pelo nome com uma voz que já sabia a resposta. Ele não reagia. Se gostou do início da história, curte o vídeo e comente com o nome da sua cidade. Ela apoiou uma mão no ombro dele e balançou com cuidado, como se o toque errado pudesse terminar de romper algo interno. Não houve resposta. A cabeça do homem pendia para o lado com um peso sem dono. Só então ela percebeu o detalhe que gelou mais fundo que a visão inicial. Os lábios dele tinham um tom roxo e as unhas também estavam escurecidas, denunciando que o tempo corria contra ela. O queixo dela tremeu. Por medo, por impotência, por incredulidade, mas as mãos buscaram função antes do pensamento. Apertou o rosto dele com as duas mãos, virou-o com cuidado, abriu sua via aérea, como lembrava dos vídeos de primeiros socorros que já tinha assistido, sem nunca imaginar que um dia serviriam na prática. O peito dele subia e descia, mas como se fosse pouco, insuficiente, como se cada respiração fosse uma moeda gasta à toa no fim da feira da vida. O banheiro brilhava, clínico enorme, mas o silêncio ali dentro parecia oco. Era o tipo de ambiente caro demais para permitir caos, e mesmo assim o caos já estava sentado no chão ao lado dela, respirando mal. O cheiro de desinfetante, que minutos antes era só parte do trabalho, agora parecia ofensivo diante da urgência de um corpo que lutava para não desistir. Ela olhou ao redor, procurando algo que pudesse explicar. Foi aí que notou a sacola sobre a bancada, aberta demais para ser casual. Caixas de remédio espalhadas, algumas vazias, outras violadas, e um blister com comprimidos faltando. Aquilo não parecia acidente. Parecia alguém tentando suportar algo sozinho até o próprio corpo declarar falência. Ela levou a mão ao bolso da calça, procurando o celular, mas lembrou que deixara carregando na lavanderia. Precisava decidir, sair correndo e perder segundos ou tentar agir sozinha. O dilema veio pesado, mas durou pouco, porque o barulho curto que ele fez, um som que ficava entre garganta trancada e pedido de socorro, tirou dela qualquer direito de hesitar. Ela estendeu o braço, pegou o celular dele sobre o banco de mármore, desbloqueou usando o rosto dele. Para sua surpresa, funcionou, e discou o primeiro número de emergência que a memória lhe entregou, com os dedos tremendo. A atendente atendeu e começou o protocolo padrão. Ela respondia atropelada, presa entre a urgência e o medo de não dizer as informações com clareza suficiente. Teve de repetir o endereço 2 vezes porque a voz falhava no meio. Recebeu a orientação de liberar a via aérea, monitorar, iniciar compressões se ele parasse. Quando desligou, percebeu que o tempo ficaria elástico até alguém chegar. E elasticidade é tortura quando a vida de outra pessoa depende de um intervalo estreito entre agora e o próximo minuto. Ela voltou para perto dele, aproximou o rosto do dele examinando a respiração. Era fraca demais. Lembrou do que havia sido dito. Se parar, compressões imediatamente. A palavra parar ficou martelando como um relógio de torre. O corpo dela queria chorar, mas o corpo dela também sabia que chorar não servia de nada agora. Respirou fundo e se posicionou sobre o tronco dele, as mãos firmes no centro do peito. O peso do momento exigia mais do que técnica. Exigia que ela tolerasse a ideia de tocar com força suficiente para machucar alguém que já estava vulnerável. E ainda assim, se fosse preciso, ela faria.
Antes que iniciasse a primeira compressão, o homem abriu um microlapso de consciência. Não chegou a acordar. Apenas tentou puxar o ar de um jeito que parecia errado, como se o ar entrasse sem utilidade. Os olhos dele, semicerrados, não tinham foco nenhum. Era o olhar de quem já está mais lá do que aqui. Foi nesse instante que a vida dela se reorganizou sem que ela percebesse. Daquele minuto em diante, qualquer coisa que acontecesse com ele se colaria nela como uma cicatriz que não some quando fecha. Um trovão distante na própria mente dela lembrava. Ninguém mais viu, ninguém mais percebeu, ninguém mais estava ali. Se ele morresse, seria diante dela. Se ele vivesse, seria porque ela não fugiu. Ela ajustou a postura e começou as compressões. 1, 2, 3, contando em silêncio para manter o ritmo, enquanto o mármore devolvia à coluna dela a frieza da pedra. O corpo dele se movia sob o peso das mãos dela, como se a vida precisasse ser bombeada com brutalidade para lembrar que ainda tinha dono. O suor escorria da testa dela sem pedir permissão, misturado a uma revolta íntima, como alguém com tanto dinheiro podia estar morrendo sozinho no banheiro, enquanto pessoas que nada tinham lutavam para sobreviver do lado de fora. A desigualdade do mundo parecia cômica e violenta naquele espelho estéril. Entre uma compressão e outra, a mente dela via flashes. A mãe com a pressão alta que ela aprendeu a controlar em casa. O vizinho que desmaiou na obra e sobreviveu porque alguém soube agir rápido. O vídeo que dizia que ossos podem trincar durante RCP, mas que melhor osso quebrado do que coração parado. Tudo isso passava como lâminas curtas de memória, empurrando-a a continuar. Ela não sabia há quanto tempo fazia aquilo quando ouviu o som distante do elevador no corredor. Talvez fossem eles, talvez fosse ilusão. Não parou para verificar. Continuou como se cada segundo fosse o último aceitável antes do ponto sem retorno. As mãos dela começavam a formigar, os braços doíam, mas desistir não era uma opção moral. Ela já tinha cruzado o ponto em que alguém escolhe. Dali em diante, ela apenas fazia. A porta de entrada do apartamento abriu com estrondo. Passos corridos, vozes altas dizendo, aqui! A banheiro? E rápido! Ela recuou quando a equipe médica entrou, não por alívio imediato, mas porque sentiu as pernas cederem, como se só permanecessem de pé por obstinação. Encostou-se na parede oposta enquanto assistia os profissionais tomarem o lugar dela. Eles trabalharam como quem já conhece a urgência por dentro. Monitor, máscara, medicação, comandos curtos. Um deles olhou para ela rápido, perguntou há quanto tempo o quadro tinha começado. Ela respondeu entrecortado, a garganta seca demais. Outro perguntou quem encontrou. Ela levantou a mão como quem confessa crime. Enquanto isso, o corpo dele oscilava entre quase e talvez. Não havia garantia nenhuma de que o esforço não seria tarde demais. A ambulância levou o homem ainda instável. Ela ficou alguns segundos parada na porta, vendo o corredor do prédio como quem volta de uma guerra que ninguém sabe que aconteceu. Quando a porta do elevador fechou, levando o corpo dele, algo nela desceu junto. A certeza de que quer ele viva, quer ele morra. A história dela agora está amarrada àquela decisão de não correr para longe quando o mundo pediu. Quando a porta do elevador se fechou e o corredor voltou a ser apenas um corredor, ela sentiu o peso do próprio corpo como se tivesse envelhecido em minutos. A casa estava intacta, silenciosa e limpa. Mas esse mesmo silêncio agora parecia zombar dela, como se estivesse dizendo que nada ali denunciava que a vida de um homem tinha passado tão perto do fim sobre aquele chão frio. Ela fechou a porta devagar, não por educação, mas porque qualquer gesto brusco teria a sensação de profanar o que acabara de acontecer. Voltou ao banheiro. O balde tombado, o pano encharcado, as caixas de remédio abertas sobre a bancada, era a única prova concreta de que aquilo não foi um pesadelo fabricado.
O corpo dela ainda tremia, como se os músculos ainda esperassem ordens do cérebro. Passou os olhos pelo espelho e não gostou do que viu. Parecia alguém que teve a própria vida rasgada com as mãos sem aviso. Sentou-se no chão, encostando a cabeça na parede, e respirou fundo, tentando reorganizar o que sentia. Não havia ninguém para testemunhar o que ela tinha feito. Ninguém saberia que foi uma funcionária anônima, com o salário contado até o último centavo, que teve presença de espírito quando todos os outros ignoraram sinais. Talvez nem ele soubesse, mesmo se sobrevivesse. O celular dele ainda estava no chão. Por algum motivo, ela pegou novamente e rolou a lista de mensagens. Não por curiosidade barata, mas tentando entender se havia ali algum pedido de socorro velado, alguma tentativa de aviso ignorada. Havia mensagens curtas, de trabalho, secas. Uma mensagem apagada. Só o aviso de mensagem removida restou. Nada que revelasse motivo. Nem sequer uma confissão digitada pela metade. Ela levantou devagar, saiu do banheiro e lavou as mãos na pia da cozinha como quem tenta remover de si uma cena inteira. A água corrente tinha um som irritante. Era a primeira coisa banal após o caos. O eco desse contraste fez os olhos dela encherem de lágrimas, mas não desabaram. Choros guardados tendem a esperar a hora mais inconveniente. Sentou na mesa da área de serviço com um pedaço de pão que encontrou ali, mas o alimento parecia feito de papel. Não conseguia engolir porque, por algum motivo, uma culpa que não era dela tentou entrar junto. Culpa por ter sido a única a ver. Culpa por talvez não ter feito cedo o bastante. Culpa por ter nas mãos uma parcela da sobrevivência de um homem que talvez nunca mais olhe para ela. Só saiu do torpor quando o interfone tocou. O susto fez o corpo inteiro pular. Atendeu com voz rouca. Era alguém do hospital perguntando se ela era a funcionária que fez a ligação. Confirmou. Disseram que ele tinha chegado com vida, instável, mas vivo, e que uma pessoa dela precisaria se apresentar no hospital para preencher dados de relato, pois ela havia sido a primeira a intervir. Ela fechou os olhos por 3 segundos antes de responder: "Eu vou." Não havia tempo para pensar sobre querer ou não querer. Aquilo agora era uma continuidade inevitável. No trajeto até o hospital, o ônibus parecia percorrer uma distância que nenhum mapa mede. Lá fora, a cidade seguia no ritmo trivial de uma quinta-feira, ignorando completamente que a vida de alguém estava suspensa por um fio invisível. Ela observou as pessoas pelas janelas, vendedores, crianças saindo da escola, gente discutindo ao telefone. E pensou como é brutal o fato de que o mundo não pausa quando um coração decide quase paralisar. Na recepção, a esperaram com um formulário. As perguntas eram secas demais para a gravidade do que ela viveu. Horário aproximado, estado ao encontrar, sinais observados, procedimentos iniciados. Ela respondeu tudo com o máximo de precisão que a memória trêmula permitia. A enfermeira que anotava ergueu os olhos algumas vezes com respeito contido. Sem elogios, sem aplausos, apenas aquele olhar que diz: "Você fez algo difícil." Depois disso, pediram que ela aguardasse no corredor, caso os médicos quisessem esclarecimentos adicionais. O tempo passou de forma elástica, como se cada minuto fosse 3. O cheiro de hospital, aquele misto de antisséptico com aviso de fragilidade humana, invadiu os pulmões dela e foi criando um incômodo que não era físico. Era a lembrança de que o corpo é uma estrutura provisória. Ela não sabia se alguém da família chegaria. Não sabia se ele tinha família. Não sabia se estava ali como substituta involuntária de laços que talvez não existissem. Esse pensamento, por incrível que pareça, a deixou ainda mais aflita. Morrer ou quase morrer, sem ninguém do próprio sangue ao lado, era uma solidão que ela preferia não imaginar como destino de ninguém. Quando finalmente uma médica saiu e a chamou pelo nome, seu corpo enrijeceu. Seguiu até uma sala pequena. A médica falou com objetividade, mas sem frieza. Se ele tivesse sido encontrado mais tarde, não chegaríamos a tempo para reverter nada.
As compressões que você iniciou foram determinantes para manter o cérebro oxigenado até nossa chegada. Você impediu que o quadro fosse irreversível. Não havia exagero na fala, apenas fato clínico, e essa nudez dos fatos pesa mais do que elogio. Ela não respondeu nada de imediato. O cérebro dela não estava preparado para ouvir peso de responsabilidade em tom afirmativo. A médica continuou explicando o que podiam dizer até então, os procedimentos em curso, as suspeitas iniciais. Falou também que quando ele acordasse, se acordasse com plena consciência, seria informado do ocorrido, incluindo quem iniciou as manobras no local. Essa frase ficou pairando como uma espécie de anúncio de algo que ela não sabia se desejava ou temia. Porque se ele soubesse, então a vida dela passaria a existir no mapa da vida dele, nem que fosse apenas como a pessoa que esteve lá quando ninguém mais estava. A médica se despediu com um cumprimento breve e respeitoso. Ela saiu da sala caminhando devagar. Já era noite. O hospital com luzes artificiais criava outra espécie de tempo lá dentro, como se o mundo do lado de fora tivesse deixado de existir até o amanhecer. No ponto de ônibus, esperando a condução de volta, ela percebeu uma sensação estranha crescer. Não era orgulho, não era alívio, não era medo. Era uma compreensão discreta, a de que, às vezes, quem salva outra vida carrega sozinha a memória íntima desse ato, porque o mundo está ocupado demais para registrar quem impede tragédias silenciosas. O ônibus finalmente veio. Ela subiu, sentou e apoiou a testa na janela fria. As lágrimas que não haviam caído antes vieram ali, sem soluço, apenas descendo como se retirassem do rosto o resto da tensão acumulada. Chorou sem som, como quem despeja do corpo o que a palavra não contém. Quando desceu perto de casa, o céu carregava um peso úmido de chuva que ainda não havia começado. Caminhou devagar até o portão, com a consciência pesada por dentro e as mãos ainda lembrando o formato do peito que ela pressionou com a força de quem não queria testemunhar a morte de ninguém. Entrou, trancou a porta e sentou-se na cama sem sequer tirar os sapatos. Não ligou televisão, não mexeu no celular. Apenas ficou ali, imóvel, tentando aceitar que uma parte da vida dela agora tinha um antes e um depois daquele banheiro de mármore. Ela não sabia se veria aquele homem outra vez. Não sabia se seria chamada de volta. Não sabia se seria esquecida como se tudo não passasse de ruído de rodapé na biografia de um desconhecido. Mas sabia, com a nitidez de quem encara a própria finitude, que certas cenas não se desfazem. Elas ficam grudadas na consciência, como páginas que não se rasgam mesmo quando o livro segue adiante. E naquela noite silenciosa, sem testemunhas, sem medalhas, sem plateia, ela finalmente compreendeu. Salvar alguém não transforma a vida de quem foi salvo apenas. Transforma, antes de tudo, a de quem decidiu não virar o rosto.